que são as biorrefinarias? Então, as biorrefinarias elas são conjuntos de equipamentos e processos de conversão de biomassas em biocombustíveis. Insumos químicos, materiais, alimentos, rações e energias, elas têm como objetivo otimizar o uso de recursos, maximizando os benefícios e os lucros. Como funcionam? Bom, elas têm como objetivo fracionar a biomassa em alguns produtos por meio de rotas tecnológicas. Basicamente, elas chegam nas biorrefinarias como subprodutos. E essas biomassas são produzidas em energias, insumos químicos, materiais, alimentos, rações e energias. Vantagens das biorrefinarias: são econômicas, podem ser reutilizáveis, têm um grande potencial de produção de estoque de biomassas renováveis e sustentáveis. Elas têm enorme diversidade nas fontes potenciais de biomassas, são excepcionalmente oportunidades para a agricultura e para o setor de base florestal. Se apoia em plantações florestais, revitalização de comunidades agrícolas e aumenta a remoção de gases do efeito estufa e, consequentemente, o estoque de carbono, e também a redução de poluentes hídricos e resíduos sólidos. Então, as semelhanças entre as biorrefinarias e as refinarias de petróleo. Elas são integradas nas mesmas instalações, equipamentos e processos de conversão, onde as duas produzem múltiplos produtos. Biomassa vegetal, resíduos agrícolas, como palhas de cereais, cascas de arroz, entre outros. As culturas de ciclo curto e alta produtividade fotossintética são os capins de elefante, florestas plantadas e etc. A cana natural e o seu principal resíduo, que é o bagaço, resíduos orgânicos municipais e industriais, resíduos florestais e madeireiros, como cascas de árvore, serragem. Olá, eu sou o Rafael Magno e eu vou falar um pouquinho sobre os aerogeradores. Bom, no geral existem dois tipos de aerogeradores, que são os horizontais e os verticais. Os horizontais é basicamente o que todo mundo conhece, que são aqueles ventiladores enormes. E, bom, um aerogerador é composto, normalmente, por um rotor, uma caixa de redução e o gerador em si. Bom, o rotor, de acordo com qual vai ser o modelo do aerogerador, acopla a hélice, o modelo de hélice. O aerogerador horizontal, ele precisa sempre estar procurando o sentido do vento, e para isso ele demanda de um sistema que sempre está reposicionando ele sempre está gerando o máximo de para ele sempre estar gerando o máximo de energia possível ao longo do dia e noite. E enquanto seu parente, dando agora um destaque para o vertical ele não precisa estar reposicionando, porque ele trabalha com um diferencial. O que acontece? Para qualquer lado que o vento gire o rotor, ele tá gerando energia. E, bom, além de que eles são bem mais fáceis de ser montados, são mais seguros até para manutenção, já que o conjunto da geração fica abaixo do rotor e fica muito mais próximo ao solo, o que facilita também muito mais essa manutenção e, bom, não põe em risco a vida de pessoas. Infelizmente, eles não são tão eficientes quanto os aerogeradores de eixo horizontal, até por causa do tamanho, que é um pouco limitado, e também eles trabalham mais próximos ao solo, então eles são meio que limitados aos ventos do solo, os ventos mais próximos ao solo, e enquanto os horizontais, que aguentam muito mais turbulência do que eles, conseguem captar ventos muito mais fortes para poder gerar muito mais energia. Os savonirs são turbinas verticais que, pelo formato das suas pás bem compactos, conseguem atingir uma velocidade muito alta com muito menos vento. E eles estão sendo um dos mais usados entre esses tipos de turbinas, justamente por causa desse tipo de configuração. Bom, também funciona pelo diferencial, ou seja, para qualquer lado também gera. Porém, eles trabalham por arrasto diferencial. O que é? Que basicamente o arrasto diferencial é a pressão que o vento está gerando nas hélices. Ao invés deles acompanharem a velocidade do vento, o vento empurra essa hélice
E por ela ser mais compactada, ela acaba conseguindo atingir uma velocidade muito superior à das hélices mais compridas. Eu vou falar um pouquinho agora dos Darriers, que é basicamente outro aerogerador vertical, porém esse é mais aerodinâmico. Ele tem a intenção de ganhar mais velocidade, mais fluidez, ou seja, o vento não precisa estar tão forte. Ele atualmente é um dos aerogeradores mais eficientes, justamente por causa disso. E ele não precisa de um arrasto muito forte para que consiga ganhar velocidade. E por fim tem as híbridas, que usam os dois modelos de paz dos Savonis e dos Darris com o intuito de aproveitar o máximo que puder da força da velocidade do vento. Se o vento não tiver com tanto arrasto, ele está girando por uma aerodinâmica muito melhor. E se o vento tiver com uma certa força, ele gera através do arrasto, que vai fazer uma pressão muito grande dentro das hélices do modelo Savoni. Boa tarde, eu me chamo Pedro Henrique e vou falar um pouco de sustentabilidade e o consumo consciente de energia elétrica no Brasil, basicamente. A definição de sustentabilidade são um conjunto de ações e atitudes que visam o caráter econômico, social e ambiental. Ele basicamente tende a suprir necessidades sem que ocorra danos ambientais, preservando gerações futuras e preservando o meio em que ela está, no caso o meio ambiente, e diminuindo assim impactos sociais e econômicos. Ele é representado nessa pequena imagem aqui ao lado. Um pouco sobre sustentabilidade e energia. O conceito de sustentabilidade ele é aplicado à energia com implementações de energias renováveis. Basicamente, a sustentabilidade e a energia são de energias renováveis. São energia solar, eólica, são energias que conseguem se autossustentar, como a solar. Um exemplo, a sociedade de energia eólica, que além de ser uma fonte limpa e sustentável, pode levar renda para as áreas mais carentes. Um fato interessante da solar é que pode ser implementada através de programas do governo, como era implementada no programa Minha Casa Minha Vida, em cidades do interior. Quando você passava no local, a água quente era esquentada através da energia solar, não só água, como outras coisas também na casa, ajudando também a comunidade carente. E as vantagens e desvantagens, né, nessas energias, as vantagens é que tem uma maior independência energética, tanto de um país como de uma região, que eles não ficam refém de importação de combustíveis fósseis, como, por exemplo, que teve a crise do petróleo. Os investimentos em novas tecnologias permitem uma maior eficiência energética. Tecnologia é tudo, né, basicamente. E a criação de empregos em áreas menos favorecidas. As desvantagens, ela tem um custo bastante elevado em relação a fazer novas infraestruturas, e o investimento nessa área também é um pouco caro. O fato também de erosão de solos em relação à biomassa e os impactos negativos nessa vegetação. Outra vantagem é a combustão por biomassa. Não é um processo bastante limpo. É um processo limpo. Tem, no Brasil, os incentivos para o uso de energia sustentável. Tem o PADES, que é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores. O RED, que é o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura. Tem o REPES, que é o Regime Especial de Tributação para Plataformas de exportação. O PADES ele é um conjunto de incentivos fiscais que tem como objetivo atrair investimento nessa área de produção, da produção de energia solar. E o REDES ele é para pessoas jurídicas que têm projetos aprovados na implementação de infraestrutura no setor de energia. E ele ocorre em isenção de tributos no PIS e no COFINS sobre a venda e importação de equipamentos, máquinas e instrumentos novos. E no REPES ele é relacionado à tecnologia, à inovação de tecnologia, que ele deduz na base do cálculo do IRPJ e do CSLL de pesquisa e desenvolvimento, que ainda são 50% do IPI na aquisição de máquinas e equipamentos destinados à pesquisa e desenvolvimento. É a energia hidroelétrica, a energia solar, a energia eólica, as energias das ondas, as energias geotérmicas, as bioenergias e as energias de maré. Bom, eficiência energética, de uma forma bem grosseira de se falar, é algo que você vai... Algo não. É a forma de você gerar uma mesma quantidade de energia utilizando menos recursos, assim economizando. Ele é um método racional que ele pode ser implementado por qualquer pessoa, por qualquer residência, qualquer pessoa jurídica ou empresas, residências. É só ter o conhecimento de como racionar a energia, reduzindo os gastos na conta em geral, e o único problema é aplicar e distribuir o conhecimento a todas as pessoas, de que forma consigam gerar uma eficiência energética melhor. Um
Pequeno exemplo disso é a tabela, que quando você compra um eletrodoméstico, tem lá entre A, B, C, D e F. Comprar uma geladeira, uma forma bem didática de se apresentar. Para reduzir os gastos com energia e ter uma eficiência energética maior, aqui vão algumas dicas. Evitar acender lâmpadas durante o dia. Sempre aproveitar bem a luz do sol, a luz natural para iluminar sua casa. Sempre que terminar de utilizar o computador, ver televisão, sempre desligar, pois isso consome muita energia quando está ligado. Utilizar o chuveiro elétrico sempre na posição correta. Quando estiver no verão, usa no verão. Quando estiver no inverno, sempre usa no inverno. Evitar tomar banhos prolongados para economizar água e assim ter uma eficiência maior. Ao comprar novos equipamentos para casa, ver se tem o selo da Procel ou da Compet. Não abrir a porta da geladeira sem necessidade, o que é um costume. Às vezes vamos tomar água gelada, pegar uma garrafa, deixamos lá a geladeira aberta sem necessidade nenhuma. Não deixar torneiras pingando e sempre que for escovar os dentes, sempre lembrar de deixar a torneira desligada. O PBE, o Programa Brasileiro de Etiquetagem, é coordenado pelo Inmetro e fornece informações sobre o desempenho do produto, considerando vários atributos como ruído, critérios que podem influenciar na escolha do consumidor e eficiência energética. Dessa forma, ele incentiva a inovação e a evolução da tecnologia dos produtos e funciona como um instrumento para estimular a fabricação e aparelhos de equipamentos mais eficientes. Essas etiquetas sempre vêm nos produtos eletrônicos e falam sobre suas classes de potência. O ENSE tem por objetivo informar o desempenho térmico de sistemas e equipamentos para aquecimento solar de água, definidos neste regulamento específico, segundo normas brasileiras específicas ou internacionais, e que a verificação desse desempenho térmico é realizada segundo os critérios e procedimentos de ensaios e controles, conforme as disposições desses regulamentos específicos. Selos Procel e Compet. O selo Procel tem por objetivo orientar o consumidor no ato da compra. O selo Procel é destinado para produtos eletrônicos. Já o selo Compet é destinado para equipamentos domésticos com consumos de gás, que alcançaram os menores índices de consumo de combustíveis. Existem 4 categorias para os equipamentos com selo Procel: os eletrodomésticos, como congeladores, micro-ondas e ar-condicionados; iluminação, como reatores e luminárias de LED; solares, que são o sistema de aquecimento solar e painéis fotovoltaicos; e as bombas e motores. Os setores que mais consomem energia no Brasil são as indústrias, que consomem 36% da energia gerada, em destaque para a indústria automotiva, que é a fabricação de carros. Em segundo, o setor hospitalar, que precisa de aparelhos ligados 24 horas por dia e com a grande quantidade de iluminação. Em terceiro, é o comércio, por agregar grande concentração de pessoas, como shopping centers, que precisam de muita iluminação e climatização do lugar. O sistema elétrico brasileiro é composto por geração, transmissão e distribuição. Nem sempre a energia gerada é comercializada, seja por motivos técnicos, não técnicos ou comerciais. As perdas técnicas são aquelas ocasionadas pelo transporte de energia, perda de energia elétrica e térmica ou perdas de núcleos de transformadores, etc. Já as perdas não técnicas são a adulteração do medidor, furtos elétricos, gambiarras ou gatos.